Queridos amigos e amigas, como é bom poder partilhar, rezar, refletir e contar com a sintonia de cada um e cada uma nesta jornada com a Palavra de Deus, que ilumina, que educa, que corrige, que orienta, que é luz para os nossos passos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado pelos bonitos comentários, pela dedicação deste tempo para rezarmos juntos e colocarmos a semente da palavra no nosso coração e dali fazermos com que ela produza muitos frutos. Hoje, o nosso Palavra por Palavra, dia de Santo Irineu, aquele bispo bem lá das primeiras gerações, que ajudou muito a igreja a amar sempre mais a Eucaristia. Nós queremos meditar da liturgia o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. E nesse finalzinho do primeiro discurso, ou do primeiro livrinho de Mateus, Mateus organiza o seu texto em 5 discursos, em 5 livrinhos. E esse é o final do primeiro também, que começou lá com o Sermão da Montanha, no capítulo 5. E aqui são as instruções que Jesus vai dando aos apóstolos e a nós, aos enviados, àqueles que vão em missão. E ele hoje começa dizendo aos discípulos, todos, portanto, cuidado com os falsos profetas. No tempo de Jesus, tinha muitas pessoas que ensinavam, como também no nosso tempo tem muitas pessoas que tentam ensinar. Mas o ensinamento, muitas vezes, só fala, só conteúdo não é suficiente. O profeta, a profetisa, é aquela pessoa não que fica tendo visões, que sabe ler o futuro, que faz previsões. Eu não acredito que seja isso. Profeta é aquele homem, aquela mulher cheios da força divina, da sensatez, da coerência, de um olhar sensível para a realidade, que é capaz de perceber aquilo que não está certo, aquilo que não é vontade de Deus, aquilo que não está conforme a vontade divina, e denunciar, dizer, muitas vezes até correndo o risco de morte, e propor, porque o profeta nunca impõe. O profeta é aquele que propõe, é aquele que anuncia, é aquele que se torna voz da palavra, porque a palavra sempre é de Deus, só a voz que é nossa. E nesse anúncio é um anúncio feliz, não de desgraça, não de maldição, não de praga, não de destruição. Não. Esses não são os profetas. Quem tem muita desgraça, muita destruição, muita negatividade, toma cuidado. Porque o profeta é sempre a pessoa da esperança. A pessoa da esperança. E nesse jeito, quando Jesus, aqui no Evangelho de Mateus, diz para os discípulos, tomem cuidado, é porque lá nas comunidades também tinha várias pessoas que chegavam anunciando um evangelho diferente, um Cristo diferente. Paulo vai falar isso nas suas cartas, principalmente à comunidade de Corinto. E o segredo aqui, porque eles vêm mansinho, como ovelhas, mas eles são lobos disfarçados. E o lobo é aquele que é voraz, é aquele que machuca, que devora, que faz um arraso. Essas pessoas, elas são perigosas, porque elas incitam a certas atitudes que não estão de acordo com o projeto de vida em plenitude que Deus tem para todos os seus filhos e filhas. Por isso que o detalhe, o X da questão é prestar atenção nos frutos. O texto vai dizer 2 vezes, vós os conhecereis pelos seus frutos. Diz 2 vezes. E Jesus lá depois no Evangelho de João também vai falar dos frutos,
Quem fica ligado a mim produz fruto, e que o vosso fruto permaneça, lá do Evangelho de João. E os frutos aqui, meus amigos, são as boas obras, é a coerência de vida, não significa perfeccionismo, não significa que a pessoa que está à frente de um caminho de evangelização, ela é perfeita, que não tem falhas, que não tem defeitos. O ser humano é limitado, é a nossa condição. Perfeito é só o Senhor. E Paulo diz, né? Quando vier o perfeito, o imperfeito passará. Então, quando ele diz os frutos, são aqueles que se originam do Evangelho. Coerência de vida, paz, ternura, justiça, generosidade, capacidade de escuta, bondade, acolhimento, alegria, esperança, mão estendida, exemplo do samaritano. Tem esses frutos que são aquele tempero na vida das pessoas, na vida do povo. Se os frutos são diferentes disso, confusão, briga, fofoca, mentira, desunião, bagunça, roubalheira, ganância, se os frutos são frutos ruins, então esses provavelmente são falsos profetas. Vamos pedir hoje a Santo Irineu, a intercessão desse grande santo. Ele é o que faz a paz. Irineu, Irene, significa isso, né? Aquele que faz a paz. Vamos contar com a comunhão dos santos e pedir o discernimento. Pedir que sejamos profetas de verdade. Aqueles que vivem o seu batismo intensamente. E juntos, como irmãos, vamos ter esse olhar. Não de julgamento, não de condenação. Era o texto anterior a esse. Não vamos julgar, não somos juízes para condenar alguém. Nem Deus, Ele é misericórdia, justo e misericordioso. Mas vamos ser pessoas que têm discernimento. E o critério para discernir se aquela pessoa fala ou não na força do Senhor, com a força do Senhor, são as suas atitudes. Que Deus nos ilumine. Muito obrigado. Se você achar que deve, compartilhe com outras pessoas esse conteúdo. Vamos formar uma corrente bem grande, bem forte, para que tenhamos esse discernimento e não nos deixemos devorar pelos lobos que muitas vezes chegam até nós na pele de cordeiros. Deus te abençoe. Muito obrigado mesmo, de coração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um ótimo dia para você, para sua família, aonde você estiver. Tchau, tchau.